Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. E o mercado opera misto nessa super quarta, antes da decisão de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, e de olho nos dados de inflação lá na Europa. Lá na Ásia, o PMI industrial da China caiu pelo quarto mês consecutivo, reforçando a cautela sobre o nível de atividade e a capacidade de recuperação da economia chinesa. Além disso, o mercado lá também segue refletindo a notícia da liquidação da construtora Evergrande em Hong Kong, o que vem ameaçando ainda mais o setor imobiliário do país. Lá na Europa, o mercado também opera sem direção única, com os investidores lá refletindo a inflação da França, que caiu 0,2% no mês de janeiro, e aguardando pela publicação da inflação da Alemanha, que sai ainda hoje por lá. Fora isso, o mercado europeu também está de olho na decisão de juros dos Estados Unidos hoje. A sessão americana ontem fechou sem direção única entre os principais índices. O Dow Jones ontem subiu 0,35, S&P caiu 0,06 e o Nasdaq fechou o dia com queda de 0,76%. Apesar da cautela antes da divulgação da taxa de juros e do relatório payroll na sexta-feira, ontem o Dow Jones bateu a máxima histórica pelo segundo dia consecutivo. O que impulsionou essa alta do Dow Jones ontem foi principalmente o setor financeiro, com destaque aqui para as ações do JP Morgan e do Goldman Sachs, que fecharam com alta ontem. Por outro lado, os dados do relatório de emprego JOLTS vieram acima do esperado, junto com o relatório de confiança do consumidor, que também superou o consenso, o que acabou aumentando as taxas de juros com vencimentos mais curtos. O fato é que o mercado vem se ajustando na expectativa sobre quando a taxa de juros lá deve começar a cair, e as apostas de que uma queda poderia acontecer agora na reunião já de março caíram de quase 50% na segunda-feira para 40% ontem. Ainda assim, as taxas de juros com vencimentos mais longos ficaram estáveis, ainda refletindo a notícia dessa semana de que o Tesouro Americano reduziu a expectativa de endividamento para o país. Já depois do fechamento, saíram os resultados trimestrais da Google e da Microsoft. No caso da Google, o resultado veio abaixo do esperado e com isso as ações caíram 6% no aftermarket. Enquanto isso, a Microsoft trouxe um resultado levemente positivo, mas ainda assim as ações da empresa caíram 1% depois do fechamento. Bom, na agenda de hoje a gente tem o principal evento da semana, que é a publicação da decisão de juros pelo Banco Central, que deve manter a taxa no patamar atual, que é o intervalo de 5,25% e 5,5% ao ano. O grande foco deve ficar mesmo no comunicado e principalmente na entrevista coletiva do presidente do banco, o Jerome Powell, que vai falar logo depois da publicação dessa decisão e que pode trazer algum sinal sobre o momento em que o comitê acredita que a taxa de juros lá pode começar a cair. Fora isso, na agenda americana hoje também sai o relatório de emprego ADP e sai também o PMI ISM de Chicago. Atualizando aqui as bolsas, S&P futuro caindo 0,5%, Eurostoxx 600 cravado no 0 a 0, FTSE de Londres caindo agora 0,02%. No Japão, o Nikkei hoje teve alta de 0,57% e na China, o Xangai Composite caiu 1,48%. O índice dólar, o DXY, subindo 0,17%, juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,77% agora, cotado a 4,02% no anualizado. O petróleo também está caindo agora de manhã, o petróleo Brent cai 1%, cotado a 81 dólares e 68 centavos o barril. O petróleo hoje em queda, repercutindo essa queda do PMI da China, que acaba afetando o lado da demanda da commodity. O minério de ferro também foi bastante afetado pela queda do PMI chinês, além da aversão a risco quanto ao setor imobiliário lá no país. Com isso, hoje o minério de ferro caiu 3,08% e fechou aos 135 dólares e 42 centavos a tonelada, o que pode afetar o setor de mineração e siderurgia hoje aqui no Brasil. Bom, aqui ontem o Ibovespa teve outra sessão de queda, caiu 0,86% e fechou o dia nos 127.402 pontos. O dólar ficou estável nos R$ 4,94 e a curva de juros operou em alta em quase todos os vencimentos, refletindo a notícia que saiu sobre o aumento da dívida pública e também os dados do CAGED, que vieram abaixo do esperado. Os dados do CAGED reportaram uma queda no saldo do emprego formal de 430 mil vagas, enquanto a dívida pública teve um aumento de 3%. Nas ações, mais uma vez, o destaque negativo ficou com a Gol, que ontem derreteu quase 27%, o mercado ainda repercutindo o pedido de falência da companhia lá nos Estados Unidos e a exclusão das ações da empresa dos principais índices aqui na B3. Destaque negativo também para Casas Bahia, que ontem caiu mais de 8%, e Braskem, que caiu 6% ontem. Vale e Petrobras, que pesam mais no Ibovespa, também fecharam com queda ontem, a Vale acompanhando a queda do minério de ferro lá na Ásia e a Petrobras caindo, apesar da alta do petróleo na sessão de ontem. Bom, do lado positivo, o destaque ficou para Suzano, que ontem subiu 2,6%, Carrefour com alta de 2,5% e Embraer
subiu ontem 2,4%, fechando aí os três principais nomes. Bom, na agenda aqui, o principal evento também é a decisão de juros pelo Copom, que deve cortar a Selic em 0,5%, que deve ir agora para 11,25% ao ano. A expectativa é de que o comunicado do comitê mantenha a visão de mais cortes nas taxas para as próximas reuniões. A surpresa aqui pode vir caso o comunicado do Copom mencione algum risco de mudar o ritmo de cortes, o que poderia fazer o mercado aqui se ajustar nas expectativas. Bem, essas são as notícias principais para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.